Vamos falar agora sobre uma outra função dentro do Flow Builder, que é a troca de fluxo, tá? Isso quer dizer o quê? Aqui quando você vai no Flow Builder, você pode ter vários fluxos, né? Você pode ter um fluxo para um departamento, para um outro setor, mas às vezes você está em várias unidades ligadas dentro da plataforma, né? Então, por exemplo, a gente tem casos de clientes que tem aí 150, 200 unidades ligadas dentro da plataforma e cada unidade tem efetivamente um fluxo de chatbot. Então, automaticamente você pode fazer assim essa interligação entre uma unidade e outra. Como é que isso funcionaria? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Exemplo mesmo. Obviamente, a primeira coisa que você precisa é de mais de um fluxo de chatbot cadastrado na plataforma, tá? Primeira coisa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vou continuar usando essa aqui que a gente já estava usando, para não criar mais um elemento novo. Vamos chegar aqui e a gente vai pegar e vamos dizer, vou trocar até aqui, vou botar assim, unidade, escolha uma unidade, vou até trocar aqui, para seguir. Uma unidade para seguir. Então, a gente pode botar aqui uma unidade de Ribeirão Preto. Podemos botar a unidade de Franca. Podemos botar a unidade de São Paulo, capital, tá? E Barueri, vou dar um exemplo, tá? Então, isso aqui, obviamente, você tem que pensar adequando para o teu negócio. Você vai colocar aqui opções para a pessoa, e aí vamos dizer que a pessoa escolheu o fluxo ali de Ribeirão Preto, tá? Que é uma outra unidade de vocês. Aí você vai adequar, obviamente, mais uma vez para o seu negócio. Você vai clicar trocar de fluxo e vai colocar o fluxo daquela unidade. Então, você pode ter efetivamente um boot que seja principal e ele vai redirecionando para boots de outras unidades ou de outros serviços. Às vezes você é uma concessionária ou você é um médico e aí você tem um boot que é só para uma especialidade sua, ou um só para venda, o outro só para troca de novos e seminovos, enfim. Você pode ter, obviamente, vários chatbots, porque os chatbots são ilimitados, e dentro de um boot mãe, que seria um boot principal, de acordo com a opção da pessoa, ela vai sendo jogada para aquele outro fluxo de chatbot, para que você não precise replicar ele inteiramente aqui, né? Então imagina ter que fazer tudo novamente aqui, você não precisa. Você pode fazer aqui vários fluxos de chatbot, um para cada unidade ou um para cada tipo de serviço que você efetivamente oferece, né? Você vai deixar todos aqui cadastrados e aí lá naquele boot mãe, que é um boot principal, você efetivamente vai fazendo o quê? Você vai chamando os outros boots de acordo, não era esse, né? De acordo com a opção que você efetivamente escolheu, né? Que o cliente, no caso, escolheu. Então, assim, as possibilidades são ilimitadas, até porque por você ter essa facilidade de chatbots infinitos, você pode realmente criar esses fluxos de conversa para várias situações. Lembrando que você também pode usar, se você for assinante do nosso plano de inteligência artificial, um desses fluxos pode estar ligado com a inteligência artificial. Então, dependendo, às vezes a pessoa seleciona uma opção que você quer que ele fale com a AI, então ele vai direto para a AI. Mas aí, no caso, você já precisa ser cliente GigaZap e Giga AI, tá bom? Para utilizar essa funcionalidade. A gente também tem a opção aqui de trocar um fluxo para TypeBoot, porque a gente tem integração com a TypeBoot. E a TypeBoot, ela efetivamente, ela é um consultor de boot também extremamente avançado. Muitos clientes às vezes preferem, né, usar a TypeBoot para fazer a construção dos seus chatbots, ou um ou outro. Então a gente tem essa integração que você pode efetivamente utilizar, tá bom? E aí porque vocês podem verificar aonde estão esses fluxos de TypeBoot. Aqui automaticamente você precisa ter a conta na TypeBoot, que você consegue fazendo junto com a Giga, tá? A gente tem a Bootzen, que é o nosso construtor de boots dentro da TypeBoot, tá bom? E aí, no caso, você vai ter que ligar esse fluxo de TypeBoot aqui, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem um cadastrado. Então, toda vez que vem para uma mudança de fluxo para cá, ele aciona esse boot aqui que está lá na TypeBoot, entendeu? Então, primeiro você faz o boot na TypeBoot, integra ele à fila em específico, e depois lá no seu fluxo de Flow Builder você vem e chama esse boot aqui, tá? Então, só para desenhar o processo, mais uma vez, deixa eu só colocar aqui
para não gerar dúvida. Deixa eu editar aqui. Então tá, cadê? Eu vou fazer um campinho aqui de conteúdo para só reforçar isso. Então, usando o troca de fluxo por dentro da giga, você tem que ter pelo menos 2 fluxos, né? Cadastrados para poder intercambiar eles, né? E use para migrar o cliente de um processo para outro mais facilmente, tá? Caso queira usar boot na TypeBoot, primeiro crie o boot ou solicite apoio ao nosso suporte para ajudar, tá? Nessa criação na TypeBoot. Através da Giga, tá? São contas da Giga que você vai ter dentro da TypeBoot. Não precisa ter uma conta por fora. Você vai criar um boot na TypeBoot. Você vai ligar este boot na aba Integrações, tá? Na aba Filas e Chatbot. Você vai escolher uma fila em específico para isso, ou departamento, né? No caso, para isto. E aí sim, na aba Flow Builder, você vai chamar este boot externo, tá bom? Então, na aba Flow Builder, dentro do boot de redistribuição, tá? Você vai chamar esse boot externo, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida, acione o nosso time no suporte. Ou não se esqueçam, a gente tem a nossa plataforma EAD que vocês podem também tirar dúvidas lá dentro, tá bom? Mas aí a gente ajuda vocês. De qualquer forma, mais uma função aí do construtor de boots da Giga para vocês aproveitarem para o negócio de vocês.